Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito pelo nosso patrono Kaibar Schutel, enquanto estava encarnado por volta de 1933. No último encontro, nós falamos sobre a exteriorização da sensibilidade e da motricidade por processos magnéticos. E hoje vamos então falar um pouquinho sobre a efluviação ódica. Antes de falarmos o que é isso, efluviação ódica é a emanação energética, o desprendimento das energias que cada um de nós emana de seu corpo físico. E para que nós tenhamos realmente condição do que é, nós guardemos o seguinte: esta efluviação ódica refere-se ao fluido vital ou duplo etérico. Então vamos ver o que é que diz Kaibar Schutel. Ele diz o seguinte, que apesar já de ter falado sobre a exteriorização da sensibilidade e da motricidade, ele vai agora acrescentar a ação do magnetismo, dizendo que não se reúne o magnetismo à simples sugestão pela palavra, como julgam aqueles que não gostam de pensar, que usam de expressões sem sentido concreto para afirmarem sabedoria naquilo que desconhece. Então a ação magnética tem por fim, diz Kaibar Schutel, de concentrar e transmitir o fluido magnético, que é algo de poderoso, como são, por exemplo, poderosos os fluidos elétricos. Poder-se-ia dizer que o fluido magnético é um fluido elétrico atenuado e modificado pela vontade do operador. Quem seria o operador? Cada um de nós. Nós é que operamos o nosso perispírito. Nós, eu e espírito, é que operamos todas essas emanações. Por que será que o Cristo nos ensinou que devemos orar e vigiar? Vigiar o quê? O pensamento, que é o responsável por essas emanações. Ele é que vai dar a quantidade de emanações que cada um de nós terá. Curta, média, longa, depende de cada um de nós. Daquilo que estamos fazendo com a nossa vida, com o presente que Deus nos deu. Estamos usando a vida para o aprendizado, para a expansão desse aprendizado e, sobretudo, para praticar a caridade, amando a Deus e ao próximo? Sim. Então esta luz, esta energia vai estar cada vez mais acentuada. Se fizermos o contrário, ela vai diminuindo, vai se apagando. Continua então Kaibar Schutel. As primeiras tentativas para a descoberta positiva ou objetiva desse fluido, dessa energia, foram feitas pelo comandante Dargé em 1883 e suas experiências foram repetidas pelo Dr. Baraduc. Os melhores processos empregados para a constatação do fluido magnético ou duplo etérico ou fluido vital são os seguintes. Primeiro, colocar ambas as mãos dirigidas para uma placa fotográfica em plena obscuridade, escuridão, durante 15 minutos de magnetização. Segundo, colocar a placa sobre a fronte de uma pessoa a 1 centímetro de distância durante 15 minutos. Esses dois processos, diz Kaibar Schutel, são justamente aqueles que estão mais isentos de objeções, de contestações, e por isso são aqueles que devem ser experimentados inicialmente.
Conhece-se também o seguinte processo, uma outra possibilidade para se constatar o nosso duplo etérico, fluido vital ou efluviação ódica, como ele disse aqui. Após ter filtrado bem o banho revelador, por que ele fala nisso? Porque antigamente existia o processo de revelação da fotografia. Você usava o negativo, ele era impressionado pela luz, era levado no revelador, isso na escuridão total, ou com uma luz que não impressionava o filme, e ali fixava a imagem no filme. Então é isso que ele está falando, naquela época. Hoje não tem mais nada disso. Até tem, mas não é mais utilizado. Então ele, repetido, após ter filtrado bem o banho revelador, põe-se o mesmo na banheira, quer dizer, o filme, e nele se mergulha a placa fotográfica, ou seja, pega o revelador e coloca a placa fotográfica lá dentro. A placa fotográfica, depois de haver sido banhada, de ter recebido o revelador integralmente, é colocada em escuridão total, com o lado da gelatina para baixo e o vidro para cima no banho. Em seguida, efetuava-se a magnetização, pondo-se sobre ela as pontas dos dedos durante 15 minutos. Então, este modo de agir dava, segundo Khaybar-Shuti, bons resultados, mas não estava livre de contestações, porque o próprio fluido magnético irradiado pelos dedos produz uma emissão turbilhonante, não é uma luz direta, não é um raio fixo, são emanações de energia turbilhonante, que modifica o revelador, ocasiona suspeitas, diz Khaybar, e provoca objeções por parte daqueles que não querem ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas aquele que não estuda e que diz, não, isso é mentira, eu não vou, isso eu não acredito. Mas não vai estudar para ver se é mentira ou se é verdade. Simplesmente é um contestador ou incipiente, como diz Khaybar-Shuti. Enfim, estas experiências, feitas com magnífico resultado, deram lugar a outras de maior importância ainda, nas quais se constataram fenômenos de alta significação espiritual. Então, essa existência dos eflúvios, ou desta emanação eletromagnética que todos nós temos, está mais do que demonstrada pelas descrições daquelas pessoas ou daqueles objetos que foram magnetizados. Segundo, pelas afirmações dos sensitivos, dos sensitivos acordados de Reichenbach, que era uma pessoa que fez muitas experiências na época. Quando ele fala dos sensitivos acordados, em estado de normal como nós estamos, eles conseguiam perceber isso. O que mais? Pelas experiências de de Rochat, controlando a existência e a cor do eflúvio desta emanação, por meio da eletricidade e da espectroscopia. O que mais? Por meio de fotografias espontâneas de duplos dos vivos, ou seja, conseguiram fotografar o duplo etérico. Pelas efluviografias do Dr. Leis e também outros pesquisadores. São 6 possibilidades naquela época. Esses testemunhos são concordantes e vêm de observadores que trabalharam em condições diversas. Os rigorosos resultados obtidos diz o seguinte:
os resultados rigorosos obtidos garantem a existência incontestável desta energia, desta efluviação ódica do nosso duplo etérico, do nosso fluido vital, que escapam normalmente do nosso organismo em certas condições. Que condições são essas, como eu falei há pouco? Quando eu dou desta energia para fazer a caridade, eu dou e esvazio o meu reservatório energético, ou ele é reposto? Ele é reposto. Quanto mais doarmos, mais receberemos. Mas agora eu vou usar esta energia de outra forma. Vou gastar na sexualidade desbragada, vou gastar nas drogas, vou gastar em não dormir, em fazer o mal. Eu vou ser reposto? Não. Não. Eu só terei reposição se eu trabalhar para o bem. Se eu fizer coisas de acordo com e em consonância com o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Então, se nós queremos, devemos doar. Quanto? O máximo que pudermos em prol do próximo. Auxiliar sempre, sem olhar a quem, sem perguntar a quem. Doar sempre. E continua Kaibar Schutter dizendo o seguinte: como se vê, o Espiritismo é um campo aberto a novos estudos de fisiologia, dos quais os senhores médicos não podem prescindir, sob pena de quererem persistir na ignorância dos novos descobrimentos. Atitude sempre condenável, tanto mais que essas descobertas vêm dar uma nova extensão à ciência, chamada, como disse Allan Kardec, para a constituição de uma nova gênese, para a constituição de um novo tempo, de uma nova ciência, de um novo porvir, de uma nova forma de viver. Graças a Deus, nós temos aqui junto a nós a AME, Associação Médico Espírita, que veio somar esforços ao Espiritismo. Para quê? Simplesmente para ser espectadores? Não. Vieram para efetivamente fazerem pesquisas e mostrar aquilo que Kaibar Schutter já fez lá atrás, que outros cientistas fizeram, mas que por desleixo, por falta de interesse financeiro, a maioria dos estudiosos deixaram de lado. Não é verdade? Como William Crookes, um grande cientista da Academia Real Inglesa, que foi relegado ao segundo plano, porque ele provou a existência do perispírito, fez o contato, houve a materialização, fotografou. Pior cego é aquele que não quer enxergar. O que vamos fazer? Uma fruta não cai enquanto não estiver madura. Aguardemos. Se não for nesta encarnação, se não for neste planeta, será num outro, ou será numa próxima encarnação. Então está claro para nós a existência do fluido vital, está claro, portanto, a existência do duplo etérico. Algum comentário, alguma pergunta? Não temos o que realmente duvidar. Porque imaginemos se nós não tivéssemos nada disso. Como é que ficaria? Nasci, passei uma existência, acabou. Morri, desapareceu. Acabou, não tem mais nada. Como é que seria a continuidade? Nós teríamos, cada vez que nascêssemos, éramos uma existência, teríamos que aprender tudo de novo. Ou seja, estaríamos ainda na infância da nossa evolução, não é verdade? Então, com o conhecimento destas interações entre o mundo material e o mundo espiritual, que a vida continua, que a reencarnação é lei do universo, está claro que a cada dia estaremos melhor. Se ao invés de evoluirmos
numa escala hipotética de 1 metro, que equivale a uma existência, se nós evoluirmos 2, 3 milímetros, estaremos ótimos, evoluímos. E se não evoluir nada? Uma existência única, papuf, acabou. Quando vier novamente um outro espírito, começaria do zero. Então, estaríamos no lugar, rodaríamos em falso. E com a existência comprovada do espírito, de todas essas intercambiações que existem, está claro que a vida continua, que a reencarnação não é um fato comprovado. Não tem como fugir. Hoje, estamos melhor do que há 10 anos atrás, em termos de população, em termos de desenvolvimento, melhor do que há 100, do que há 200, do que há 500 anos, do que há 1000 anos. Daqui a 100 anos na frente, estaremos bem melhores, em todos os sentidos, que a lei do progresso é inexorável, ou vai, ou vai. Não seremos pedra de tropeço para nada no universo. Você quer continuar burrinho, não quer evoluir? Tá bom, vai lá. Vai lá num planeta primitivo, como foi a Terra há milhões de anos. Aí você vai bater a cabeça lá e vai perceber. Porque, infelizmente, no nível evolutivo que nós nos encontramos, se não existisse a dor, imagine o que seria do planeta, gente. Onde estaríamos? Em que nível estaríamos? Se com a dor é difícil, imagine sem ela. Então a dor é um santo, né? Ainda bem que com isso se procura, se desenvolve, se busca, novos conhecimentos vêm à tona, principalmente nesse campo. Comentários, perguntas? Nada? Magda, Pois não, eu sei. você falou sobre o fluido que a gente recebe, né? Você falou sobre o fluido que a gente recebe, né? Que quando a gente comete determinados tropeços, não é reposto. Sim, depende. Se você usar para o bem, sim. Se usar para o mal, porque quando a gente vem para cá, a gente já vem com uma quantidade programada para aquela existência. Agora, se você faz um bom uso, ele vai ser sempre reposto para você completar a existência. Se você faz um mau uso, pagará por isso. E até antes do tempo, né? Antes do tempo, normalmente antes do tempo. Se você vem com uma programação de 70 anos e usa para droga, vai embora muito antes. Acaba o fluido vital ou duplo etérico é o que dá a movimentação para a matéria. Acabou, como é que eu vou me movimentar? Como é que eu vou interagir neste mundo que eu estou? Não tenho mais. Então, minha pergunta é mais ou menos assim. No caso, por exemplo, o louco, que é o louco, ele é internado num hospício. Sim. Ele está praticamente sem esse fluido, ele já consumiu esse fluido em razão da sua loucura total, porque ele perde totalmente a estribilha, né? Não. Veja bem, isso é outra coisa. Ele não foi racionalmente e ele decidiu que ele ia gastar isso. Isso foi consequência de vidas passadas. Então ele será amparado, aquele tempo que ele tem que passar aqui, ele vai passar. Independente. Não que ele gastou o fluido, por isso ele ficou louco. Não. Ou porque ele ficou demente, que ele perdeu o fluido. Isso é outro nível, é outra coisa. Porque ele não tinha consciência e não foi o livre-arbítrio dele, nesta encarnação, que o levou a consumir todo esse fluido. Foram erros do passado que ele veio corrigir. Então, o tempo que ele terá, ele vai usar normalmente. E esse erro do passado não computa, por exemplo, agora, nesse caso aí. Porque cada um de nós programamos o nosso retorno. Nós já sabemos o quanto vamos precisar. Nós, que eu digo, não nós individualmente, mas os programadores da reencarnação, eles sabem quanto vamos precisar para concluir aquela existência. Tá? Ele será amparado? Sempre será amparado. Não há um ser no universo que não tem apoio, que não tem, que não é olhado por Deus. Todos são. Amparado mesmo, né? Oi? Amparado mesmo. Amparados direto. Com certeza. Pois não, Isabel?
André Luiz, Não sei. o André Luiz foi considerado suicida porque ele gastou. Bem lembrado, a Isabel está lembrando que André Luiz, do nosso lar, ele foi embora e lá ele foi considerado um suicida. Por quê? Por excesso de bebida, por excesso, se eu não me engano, de cigarro também. Enfim, isso abreviou o tempo dele. E lá ele foi considerado um suicida indireto. Certo? Ele não tinha vontade de suicidar, mas pelo uso indevido, ele foi considerado um suicida indireto. Mas ele tomava a beritinha antes do almoço. A biritinho. Isso que deu suicídio direto. Doutor Deluna, né? Deluna, né? Doutor Deluna. Explica. Meu caro. O próprio André Luiz disse, se você tomar muito pouco de álcool, mas muito pouco, ele até ajuda digestivo. Mas tomar em excesso, nada vale Nada em excesso. Nada. Mais comentários, mais perguntas? Mas o Gil falou em loucura, né? Nós temos um artigo do Dr. Nubo Facuri, na Folha Espírita deste mês de setembro. Temos lá um artigo de uma pessoa acometida de loucura. E marca lá, ele diz textualmente que ali são problemas de uma vida anterior e fala por quê. Sim. Interessante nós lermos então o artigo para conhecermos. O Belis está lembrando bem para todos nós, na Folha Espírita deste mês de setembro, tem um artigo do Dr. Nubo Facuri que fala exatamente sobre essa demência, o porquê dela, como ocorreu. E tem detalhes impressionantes lá que vale a pena ser lido. Ou podem adquirir a folha impressa aqui ou pela internet. Tranquilamente vocês podem entrar www.folhaespírita.com.br. Fique à vontade. Edição de setembro. Alguma coisa a mais? Então vamos em frente. Vamos ao novo capítulo, que é a continuação deste. Ele agora vai falar da existência do perispírito e o desdobramento da personalidade. O que é o perispírito? O que é o perispírito? É o molde. É o molde que dá este corpo. Ao mesmo tempo em que é o elo de ligação entre nós, matéria, e o mundo espiritual. Sem ele não haveria essa ligação. Sem ele não haveria este contato. Certo? Ele é que faz. Quando nós mandamos uma ordem daqui, o perispírito converte na linguagem do mundo espiritual, o espírito recebe, analisa, quando vem uma ordem de lá, passa do perispírito, ele converte na nossa mensagem para que o corpo possa entender, receber e colocar em prática. Então é o elo, ele que faz a associação. Então vamos ver o que diz Carbachuto sobre isso. Desde que foi constatada a existência do perispírito, abriu-se novo campo de estudos da vida. E a moderna psicologia, com os seus princípios de livre exame e suas recomendações de experimentação e pesquisa, veio ampliar os estudos que se faziam sobre a vida, demonstrando cabalmente que a alma não é o produto, o resultado das funções neuricas e cerebrais, mas, ao contrário, a alma é a causa dessas funções. Como o maquinista é o agente que faz funcionar a máquina, e o músico é o autor da melodia. Definições de Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica. Na formação da criatura vivente, a vida não fornece como contingente senão a matéria do protoplasma, matéria amorfa na qual é impossível
distinguir o menor rudimento de organização, o mais pequeno indício daquilo que será o ser vivente. A célula primitiva é absolutamente a mesma em todos os animais vertebrados. Nada indica em si que ela dará nascimento a tal indivíduo, de preferência, ou a outro qualquer, pois que a sua composição é idêntica em todos eles. Convém, portanto, admitir, diz Caibart Schutter, aqui a intervenção de um novo fator que determine em que condições será construído o edifício vital, o corpo físico. É ao perispírito que é necessário recorrer-se, porque ele contém em si o desenho determinado, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo e que designará, segundo o grau da sua evolução, o lugar que deverá ocupar na escala das formas. Gabriel Delan. Então veja, antes de continuarmos, uma célula sozinha vai gerar um corpo como o nosso, recebendo essa carga de raios cósmicos que recebe, essa carga de raios que vem do Sol, que vem de todos os lados do universo. Será que não deformaria, não criaria uma forma amorfa, quer dizer, sem forma nenhuma? Com certeza. Quem é que define? Quem é que faz a célula desse dedo nascer aqui e não na ponta do nariz? Ah, é o genoma. Mas quem que coordena o genoma? O perispírito. Ele é o dono de tudo isso. E o perispírito nós estamos aperfeiçoando desde que viemos para a matéria. Quando ainda éramos uma partícula. A partir dali, como partícula, fomos sendo conduzidos até entrarmos no reino hominal. A partir daí, nós estamos conduzindo. Volto a falar novamente. O Cristo falou, orai e vigiai. O que? Os pensamentos. Porque eles interferem diretamente na paz, no amor, na harmonia e no equilíbrio do perispírito. Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí vai estar o coração. Do que o coração está cheio, falará a nossa boca. Tenho ódio, tenho rancor. Eu estou tomando formicida e quero que o meu inimigo morra. Vocês percebem? Qual é a influência que nós temos em cima do nosso perispírito? É um terror. Então precisamos estar sempre focados na paz, no amor, na harmonia e no equilíbrio, para que essa célula nasça aqui, não nasça aqui, não nasça aqui. Cada uma tem uma função. Ah, Maida, mas é difícil. Nesse mundo que a gente luta, levanta. Ué, mas é o que nós merecemos. É isso que nós temos para nós. É isso que nós pedimos. Não caiu de paraquedas nada aqui para nós. Ninguém caiu de paraquedas aqui. Nenhum de nós. Então nós temos aqui, graças a Deus, com a doutrina espírita, conhecer tudo isso. Que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, orar e vigiar sempre. Vamos voltar ao perispírito. É preciso que fique bem esclarecida a existência do perispírito para se compreender com facilidade a imortalidade da alma. O perispírito não é uma criação nova, destinada a resolver dificuldades. Ele representa o corpo da alma, pois não se poderia conceber uma alma sem corpo. Pelo menos nesse nível que nós estamos evolutivo. Esse organismo é conhecido dos antigos cristãos. Paulo, o apóstolo dos gentios, denominou-o corpo espiritual. Tertuliano diz que a corporeidade da alma
é afirmada nos Evangelhos. Santo Agostinho recebeu do bispo Evódio de Usali uma carta na qual este fazia referência a muitas aparições que havia visto. E para bem explicar a natureza desses fenômenos, que ele atribui às almas de defuntos, ele pergunta: quando a alma abandonou esse corpo grosseiro e terrestre, não permanece a substância incorpórea unida a outro corpo, não composto dos 4 elementos como este, porém mais sutil, e que participa da natureza do ar ou do fluido cósmico universal? Acredito que a alma não poderia existir sem corpo algum. Obras de Santo Agostinho, segundo capítulo. Então veja, a importância, antes de continuarmos, a importância do perispírito. O perispírito é a forma que dá este corpo. É o elo de ligação da alma para com o corpo físico. Repito, daqui vai a ordem para cá, daqui vai para lá. Vem de lá, coloca na linguagem que pode ser entendida aqui. E nós estamos nesse intercâmbio há muito tempo. E ficaremos ainda, quanto? Não dá para definir nada. Só perderemos isso um dia quando voltarmos ao Pai. Aí não precisaremos mais dele. Mas, quando sairmos desta elevação e precisarmos chegar a qualquer mundo, naquele mundo onde formos, nós absorveremos os elementos daquele mundo e ali reconstituiremos o nosso espírito, para que possamos ter uma ação de relação com os espíritos daquele mundo. Isso é muito simples, muito fácil, só que vai depender da vontade de cada um de nós. Quando? Não sei, hoje, amanhã, depois. Somos eternos, o tempo não existe, só existe aqui na matéria, com sol, sem sol, com luz, sem luz. Saiu daqui e acabou, não tem mais nada disso. Continuando, São João de Tessalônica fez a seguinte declaração no segundo concílio de Nicéia, no ano de 787. Sobre as almas, a Igreja decide que são, na verdade, seres espirituais, mas não completamente privados de corpo. Ao contrário, de um corpo tênue, aéreo ou ígneo. Segundo o Concílio de Nicéia, 787 da nossa época. Mas não é só o testemunho dos ilustres doutores que podemos lembrar, pois todos os psicólogos antigos e modernos têm feito referências ao corpo que envolve a alma, dando-lhe somente um nome diferente do que usamos hoje, de acordo sempre com o idioma que usavam. Em hindu, eles usavam aqui Linga Sharira, em hebraico, Nefes, em egípcio, Ka ou Bai, em grego, Okema. Pitágoras nomeava-o Eidolon, ou carro sutil da alma. Cudworth, filósofo inglês, mediador plástico. Os ocultistas e teosofistas chamam-no corpo astral. Então, com a constatação desse corpo, a ciência deu um grande passo, pois agora se explica de forma magnífica o mistério da forma específica de cada um de nós, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, que a ideia central diretriz de Claude Bernard, espécie de entidade metapsíquico-biológica, tornava incompreensíveis e confusos. Então veja, o perispírito é que coordena desde a junção do óvulo e do espermatozoide, desde os
blastodermos, é isso, doutora? Se eu estiver errado, desde as folhas blastodérmicas no desenvolvimento do ser humano, e repito, fazer com que cada uma das células vá para o seu lugar certo. De repente, aquela célula do dedão do pé nascer na ponta do nariz, não vai nascer, porque lá tem uma função, aqui é outra, percebe? Tudo vem perfeito. Então, quem coordena? A alma através do perispírito. Então, o perispírito é fundamental, é o molde, é a forma que dá este corpo que cada um de nós temos. Quem quiser se aprofundar, é só pegar o livro Missionários da Luz na reencarnação do Sigismundo. O Valtinho está sugerindo que... Aliás, o livro Missionários da Luz é um compêndio de reencarnação. Se alguém quiser saber sobre reencarnação, vai lá na reencarnação do Sigismundo. O Valtinho lembrou bem, no livro Missionários da Luz, André Luiz trata com um extremo zelo, com muito cuidado e com profundidade, esse problema do perispírito. Veja especificamente o capítulo A Reencarnação de Sigismundo. Aquilo ali está perfeito, muito bem claro. Então mostra a importância do perispírito. Então eu vou parar por aqui nesse ponto, mas vou abrir para perguntas. Alguma dúvida, alguma pergunta? O animal tem tudo igual, só que não tem Ele tem um perispírito que é coordenado pelo anjo da guarda ou espírito guardião responsável por aquele corpo. E não é como nós, que além de termos o anjo da guarda e temos o livre-arbítrio, nós é que vamos coordenando e cada encarnação vamos aprimorando, desenvolvendo esse perispírito, tornando-o cada vez menos denso, menos grosseiro. O dele fica sempre igual. O animal? O animal até, veja bem, enquanto ele estiver no reino animal, ele é ajudado pelo espírito guardião. Mas quando ele sai dali do animal e entra no hominal, a partir daí nós temos o livre-arbítrio e começamos nós mesmos a coordenar isso. Lembremos, só para ficar bem claro, fomos criados simples e literalmente ignorantes, ou seja, sem conhecimentos de absolutamente nada. Uma partícula, um fragmento divino. Descemos de Deus e adensamos na matéria. Aqui na matéria, nós passamos pelas primeiras experiências no reino mineral. As fragmentações, as dilatações, as contrações. Terminadas as experiências do mineral, fomos para o vegetal. Também passamos por todas as experiências, sem livre-arbítrio. Éramos conduzidos e coordenados pelos espíritos guardiães, ou anjos da guarda. Terminadas as experiências do reino vegetal, fomos para o animal. Passamos então por todas as experiências, inclusive a ter a primeira individualização, a se locomover com o animal. Começamos a ter os instintos de sobrevivência, de comer, de manter a prole, de evoluir. Passado por todas as experiências, entramos no reino hominal, onde estamos até hoje. Entramos como selvagem, mas já começando a definir aquilo que nós iríamos fazer, tomando a decisão, tomando as rédeas em nossas mãos. E hoje estamos ainda no hominal. Amanhã, um dia, quando tivermos condição, iremos para o angelical, o arcangelical, e um dia retornaremos ao Pai. Quando? Depende de cada um de nós. Muito trabalho, muita vontade, muito amor a Deus e muito, o quê? Amor ao próximo. Algum comentário? Mais alguma pergunta? Então, meus amigos internautas, muito obrigado e até o próximo encontro.